Nessa próxima etapa, nós vamos aprender a georreferenciar cartas topográficas. Então, no caso aqui, eu tenho uma carta topográfica do IGC já escaneada e inserida aqui no meu projeto. É um projeto que não tem coordenadas definidas ainda, ele ainda está em branco. Inclusive, ele está pensando que está em grau decimal, quando na verdade deveria ser UTM. Então, se eu verificar aqui nas propriedades do mapa, ele deve ser um mapa com referência de Córrego Alegre, fuso 23, portanto UTM. Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no meu Layers e definir esse sistema de coordenada. Então eu vou vir aqui no pré-definido, projetado, UTM, South America, Córrego Alegre 23 Sul. Dou um OK. Pronto, agora o meu sistema de coordenadas está em metros, porém ainda não georreferenciado. Vou dar um zoom aqui no meu canto esquerdo superior e eu vou verificar que eu tenho as coordenadas, caso aqui a y, no valor de 7.490.000 e o x em 225.000. O que eu devo fazer é anotar essas coordenadas. Então a primeira coisa que eu faço aqui é anotar que x é igual a 225.000 e o y é igual a 7.490.000. Então agora eu vou dar um zoom nessa parte aqui, que é onde as linhas se cruzam. As linhas estão difíceis de ver por causa do escaneamento, da resolução, mas as linhas se cruzam mais ou menos nesse ponto aqui. Eu vou habilitar a ferramenta de georreferenciamento. Com ela habilitada, eu seleciono essa ferramenta de adicionar pontos de controle. Vou dar um primeiro clique nesse cruzamento. Com o botão direito, Input X e Y. E no X eu vou incluir o valor de 225.000 e no valor de Y, 7.490.000. E dou um OK. Aparentemente a carta sumiu, mas na verdade ela apenas foi para agora uma coordenada definida. Então se eu clicar aqui no Full Extent, ele vai me direcionar novamente para a carta. E como vocês podem ver, agora as coordenadas estão mais parecidas com o que elas deveriam ser realmente. E eu tenho aqui um ponto de controle inserido. O que eu vou fazer agora é inserir mais 3 pontos de controle para um de cada um dos cantos. Então vou dar um zoom agora para o próximo canto. E aqui eu encontro as seguintes coordenadas: 229.000 e 7.490.000. Vou dar um zoom aqui no cruzamento entre elas. Um clique, botão direito, Input X, 229.000 e o Y, 7.490.000. E dou um OK. Ele deu uma leve ajustada novamente. Clico aqui no Full Extent e você pode ver que agora ele já deu inclusive uma inclinada no mapa, sinal de que está sendo georreferenciado. 2 pontos de controle. Vamos passar para o terceiro ponto. Vou dar um zoom aqui. Vou encontrar pontos de cruzamento, no caso aqui. Agora o meu X é 229, continua sendo 229, e meu Y muda para 7.487.000. 7.487.000. Vou voltar aqui, dar um zoom e uso essa ferramenta, um clique, Input X, 229.000 e aqui 7.487.000. Um OK, uma ajustadinha novamente, dou um zoom para fora e agora vamos fazer o último canto, que está um pouco mais difícil de achar as linhas de cruzamento, algo normal de se acontecer. Como está difícil, eu vou tentar escolher um outro ponto. Aqui tem um pouco mais fácil, seria 226.000 pela 7.487.000. Então, anotado isso, vou dar um zoom, um clique, botão direito, 226.000, 7.487.000 e OK. Dou um zoom para fora.
Agora sim a minha carta está georreferenciada em 4 pontos, mínimo. Próximo passo seria vir aqui em georreferencing e eu poderia ou dar um rectify ou um update georreferencing. Esse update ele iria salvar o arquivo georreferenciado por cima do arquivo original. O que eu costumo fazer é dar um rectify, que ele seria o mesmo que dar um salvar como. Então eu deixo tudo como estava aqui, escolho a pasta onde eu gostaria de salvar. No caso aqui eu vou salvar dentro de uma pasta temp, pelo caso aqui de ser um exemplo, dou um adicionar, portanto esse é o caminho onde eu vou salvar o arquivo. O nome que eu vou dar, então eu vou escolher aqui chamar de carta _pira, e o formato, eu costumo usar o formato TIFF. Salvar, ele vai demorar um pouquinho para salvar. Ok, arquivo salvo. Eu posso remover esse daqui, não preciso mais dele, e posso adicionar agora um arquivo já georreferenciado. Está aqui, carta pira, adiciono e pronto. Arquivo já georreferenciado.